equipe aqui da música. Eu li no início, a título devocional, aquela passagem de Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo assim: por isso não desanimamos. Ele antes discursava acerca do espírito da fé, da graça multiplicada, e se baseando nesses fatos reais da parte de Deus, em benefício dos seus amados, Paulo disse, eu não desanimo, eu não tenho motivo para desanimar. Pode acontecer do lado de fora se corromper e se estragar, mas o meu verdadeiro homem, o eu interior, ele se renova de dia em dia. E isso me fortalece, isso me faz avançar, disparar. Eu não ando, não, eu corro a carreira do cristianismo. Você já passou aí por um momento de desânimo, de abatimento, prostração? Quem é que já viveu uma experiência assim aí? Levante a mão aí. Todo mundo. Recentemente, você se lembra? Recentemente, um sonho que virou pesadelo. Olha lá, tem gente balançando a cabeça, dizendo assim, um sonho que virou pesadelo. Quem é que já passou por isso aí? Você tinha 1000 esperanças. De repente, elas deram no pé. Elas fugiram. Elas desapareceram. Você pensava em voar alto, mas se esborrachou no chão. Eu já vivi isso, e eu acho que a maioria de nós também. Quando a gente desanima, o horizonte da nossa vida se perde. O alcance que a gente tem em relação ao futuro, meio que é derrubado. Não é? Coisas pequenas se tornam enormes. Um pequeno contratempo vira uma enorme dificuldade. Quando a gente desanima, quando a gente se abate, quando a gente fica prostrado, quando a gente fica arriado. É uma situação que traz tristeza, situação que até faz adoecer. Desânimo é bem complicado, gente. É bem complicado. Tem alguém desanimado aí? Mas você conhece alguém desanimado? Assim, cronicamente desanimado? Conhece alguém? Cronicamente ali. Conheço. O outro ali, conheço também. Como é que são essas pessoas? O desânimo delas desanima, né? Desanima. Se a gente ficar muito tempo perto e conversando, porque é gente que nem conversa, né? Não é monossilábica. Pode ser. Quem sabe, né? Vamos ver, né? É mais ou menos por aí. Bem, mas a Bíblia tem remédio para isso. Quem acredita, quem tem fé que a Bíblia tem remédio para isso? A Bíblia tem remédio para o desânimo. E remédio eficaz, remédio que traz cura. A Bíblia fala de segurança. Quando a gente teme ir para frente, quando a gente tem medo de avançar, a Bíblia vem com uma receita de segurança, uma receita de fortaleza, uma receita de tenacidade para nos injetar ânimo, para nos injetar força. Abra aí em Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vai projetar ali, vocês vão poder... Vamos ler aí, Romanos 15, 4. Prestem atenção, hein? Porque tem 3 palavrinhas que são chaves nesse texto aí. Paulo diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, falando do Antigo Testamento, né? Na época dele, era o que havia, lei, profetas e salmos, tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Começa pelo início, naturalmente. Pois tudo, o que diz aí? Pois tudo o que no passado foi escrito. Gente,
Os textos sagrados, os textos do Antigo Testamento, e agora para nós que vivemos o tempo de hoje, os do Novo Testamento também, eles foram preservados a fim de quê? O próprio texto que a gente leu dá a resposta. Eles foram preservados a fim de quê? A fim de quê? Simplesmente a gente se distrair com a leitura deles? A história. Foi assim. Não. O que o texto diz? Para o nosso ensino, para a nossa instrução, eles foram preservados. Está aí, ó, Romanos 15, 4. Essas passagens bíblicas, elas querem nos ensinar alguma coisa. Ensinar quando? Hoje, agora mesmo, nesse exato momento. Toda vez que a gente se debruça sobre as letras bíblicas, o objetivo do Espírito Santo é fazer com que a gente seja ensinado. E ensinado com praticidade, ensinado com consequência, ensinado com resultado. Então começa por aí. Agora, qual é o objetivo último disso aí? Do que está no início do versículo? Pois tudo que no passado foi escrito, para nosso ensino foi escrito, mas qual é o objetivo último? Final? Esperança. A fim de que a gente tenha esperança. O que é esperança? Expectativa. O que é expectativa? É uma projeção de coisa maior, de coisa melhor que está adiante. Ou seja, é daqui para mais. Se já está bom, vai ficar ótimo. E se já está ótimo, vai ficar excelente. Se já está excelente, vai ficar perfeito. Vai ser a glória. Esperança é isso. Esperança é uma expectativa positiva que você vai acumulando dentro de você. É de glória em glória. Você vai sendo transformado pelo Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, Ele vai trazendo a você esperança. Agora, o que induz você à esperança? O que leva você à esperança? Para você adquirir esperança, o que faz você alcançá-lo? O versículo diz, o que é? Paciência e consolação, certo? O que o texto diz? A fim de que, através da paciência e da consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o fim é a esperança. O fim é a expectativa positiva. O fim é você olhar para frente e ficar cheio de alegria em razão do que ele espera. Mas para você conseguir a esperança, é através da paciência e da consolação das Escrituras. Por isso que se você não lê Bíblia, você não medita em Bíblia, você não estuda Bíblia, fica muito difícil enfrentar momentos de desânimo, momentos de abatimento, momentos de prostração. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é um santo remédio. A Bíblia diz que a palavra bíblica, ela fortalece os ossos. A Bíblia diz que as letras sagradas, elas fazem muito bem à nossa alma. Então, é isso aí. Quem acha que Deus planejou uma vida de desânimo para nós aí, levante a mão aí. Quem acha? Ninguém acha. Por quê? Porque você não acredita nisso. Você acredita que é o contrário. Deus planejou uma vida em que o seu povo tenha alegria e tenha esperança. Amém? Gente, paciência não é nada mais, é o texto aí, a versão NA, né? A paciência tem a ver com constância. Ou seja, quando você é paciente, quando você enfrenta as situações da vida dessa maneira, isso significa que você adquire uma constância, uma perseverança. E consolação tem a ver com encorajamento, porque quando a Bíblia consola, ela encoraja. Vamos dizer, você está passando por um momento triste, você está ali caído, está mortinho, mas chega alguém e começa a aliviar a sua dor, através de palavras e gestos, companhia e apoio. Essa pessoa passa a você, geralmente é assim. Então, consolação tem a ver
com encorajamento, tá bom? Bem, mas o que Deus está dizendo? Que se você se submeter verdadeiramente ao ensino das Escrituras, Ele vai dar a você coragem, ou seja, paciência, e Ele vai dar a você também, além da coragem e paciência, Ele vai dar a você constância, vai dar a você perseverança, que é a paciência também, e vai dar a você encorajamento. Ele vai dar a você consolação, mas isso se você se submeter, certo? O que é a paciência? Paciência é a habilidade de aguentar impassivelmente, aguentar calmamente, aguentar tranquilamente as contrariedades da vida. Quando você é paciente e vem um problema, vem um choque negativo, você, por ter a paciência do Espírito Santo, você aguenta aquilo. Mas não aguenta assim, reclamando e murmurando, não. Você aguenta com calma. Você aguenta com tranquilidade. Você aguenta de maneira impassível. É isso que é aí. E encorajamento, através da consolação. O encorajamento é o levantamento do ânimo. Você está com um ânimo reduzido, está com um ânimo inferiorizado, você não está disposto, ao contrário, mas vem alguém, consola, encoraja, e o que a pessoa quer é levantar o seu ânimo, fazer com que ele se torne novamente forte. E é isso que Deus está dizendo. Se você se submeter ao ensino da palavra, da minha palavra, eu vou lhe conceder não apenas a paciência, que é a constância, mas eu vou lhe conceder também a consolação, que é o encorajamento. E essas duas virtudes vão levar você a ter aquilo que você não tinha, que é a esperança de dias melhores. Vocês entenderam? Quem entendeu aí? Diga amém. Gente, o que vocês acham que Jesus Cristo vai querer saber quando Ele voltar dos céus? O que vocês acham que Ele vai querer saber de mim e de você? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Vocês não lembram de umas parábolas aí que Jesus contou, não? Hein? Que Ele, antes de ir, ele, e depois, quando Ele voltou, Ele... Hein? O que Jesus Cristo vai querer saber de mim e de você? Se a gente seguiu, hein, gente? As parábolas lá que Jesus contou, se a gente seguiu as instruções que Ele deixou, certo? Servo, por que você não fez como eu mandei? Ô servo, muito bom, você foi fiel ao que eu disse, você foi fiel ao que eu falei, entra no gozo do seu Senhor. É isso que Ele vai querer saber, se a gente seguiu as instruções que Ele deixou. E aí, uma coisa que Ele recomendou para nós, acabamos de ler aí em Romanos. Pessoal, esperança, eu preciso disso, você precisa. Esperança é alívio, concorda comigo? E Jesus nos deixou essa paz, a paz que o mundo não entende, a paz que o mundo não compreende, a paz dele que excede todo o entendimento. Quem gosta de dia ensolarado aqui? Levante a mão aí. Eu também. Dia azulado. Você já viu aquele dia azulado? Lá no sítio. Nossa, a gente limpou uns terrenos lá. E para quem tem um físico privilegiado, como eu, subir lá no alto, virar e admirar o horizonte, gente, é uma experiência muito, mas muito bonita mesmo. E quando o céu está azulado, lá do sítio, naquele dia azulado, o sol a brilhar, Mas você já viu o dia cinzento, nublado? Já viu? Já, né? Parece que cai uma depressão, né? Olha eu com um copo d'água sem beber. Cai uma depressão.
Mas os dias cinzentos da vida existem. Eles existem. Mas Deus quer que nesses dias cinzentos você caminhe com firmeza, você caminhe com autoridade, você caminhe com esperança. É isso que Deus quer, porque Ele não nos criou para desanimar em meio às circunstâncias da vida. Vamos pegar uma história do Antigo Testamento e ver quais os princípios que servem de ensino para mim e para você, a fim de que a gente, se está desanimado, possa reagir. Juízes, abra lá, Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Você estiver num período desanimador, você vai lembrar desse texto aí, porque vai ter aprendido com ele. Posso ler? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. Olha aí, prevaleceram. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes. Deprimente, hein? Fizeram covas. Vocês saíram das casas e foram se esconder em buracos. Que estão nos montes, as cavernas e fortificações. Versículo 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, amalequitas, os povos do Oriente os atacavam. Era eles semearem e os inimigos atacar. 4. Acampava Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Gente, isso não era uma vez só, não. O texto diz, versículo 3, que cada vez que os israelitas semeavam, eles atacavam, destruíam tudo, não deixavam nada. Versículo 5. Pois vinham com seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha o versículo 6. Assim Israel ficou o quê? Como é que está escrito aí? Muito debilitado. Quer dizer assim, muito abatido. Né? Quer dizer, muito desanimado, muito prostrado. Debilitado quer dizer isso aí. Ficou desanimado. Com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Talvez, quem sabe, né? Cada um por si aí, essas palavras muito debilitado expressem uma realidade que você está vivendo agora, ou que viveu há pouco, ou que presume que vai viver daqui a mais alguns dias em razão do que se aproxima. Talvez signifique isso. E pior, não desejando que seja assim, mas a colheita do que você semeou errado atrás. Quem sabe é assim. Você está recebendo aquilo que deu. E deu de maneira errada para a sua própria vida ou para a vida dos outros. Mas eu não quero falar de problemas. Vamos ver aqui o que a gente realmente precisa. E nós necessitamos de orientações para sair desses períodos de desânimo. Primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer, é reconhecer logo e abertamente o que causou essa situação desanimadora na nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer, admitir, de maneira imediata e aberta, o que causou isso. Olha aqui, Juízes 6, 6 a 10. O que diz aí? Versículo 6, de novo, né? Israel ficou muito debilitado, etc., com a presença dos midianitas, etc. Aí clamaram ao Senhor. Versículo 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, mas só quando eles clamaram, né? O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, eu tirei vocês do Egito da casa de servidão. 9. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses amorreus em cuja terra vocês estão morando. Ou seja, eu sou quem sou. Eu fiz isso por vocês, eu fiz aquilo. E eu disse a vocês: não façam isso, façam aquilo. Aí como é que termina o versículo 10? Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Deus está fazendo o quê? Deus está repreendendo. Deus está dizendo: olha, vocês sabiam o que era para fazer. Vocês sabiam como me obedecer, mas vocês não deram ouvidos à minha voz.
primeira coisa que a gente tem que fazer, ainda que seja muito doloroso, é reconhecer o nosso erro. Quando a gente faz isso, isso se torna uma marca de excelência nas nossas vidas. Como eu admiro quem, tendo errado e sendo repreendido por uma autoridade, logo a seguir, fala, né? Por favor, me desculpe. Gente, isso está em falta hoje em dia. Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe, porque eu reconheço que errei. É difícil você escutar isso das pessoas hoje em dia. Escutar de um próximo, como um familiar. Escutar de um subalterno a nível hierárquico. Escutar até mesmo de um amigo, né, mas que fracassou em relação a você, que cometeu um deslize em relação a você, e você perguntando o que foi que houve, a pessoa silenciar, a pessoa simplesmente ouvir e não dar retorno, e aí você ficar como que no vácuo, tipo, será que entendeu que fez mal? Será que reconhece que não devia ter dito isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer qual a origem, qual a causa, o porquê do desânimo. Às vezes é isso, a gente semeou errado, a gente semeou mal, né? E nós estamos colhendo o fruto daquilo, nem é fruto, né? Estamos colhendo essa obra aí, essa obra do eu, essa obra da carne. Como Deus fala aqui, vocês não deram ouvidos à minha voz, não é isso? Final do versículo 10, vocês não deram ouvidos à minha voz. O que Deus está dizendo? Olha, eu sou um instrutor divino, e vocês não estão marchando na mesma cadência. Eu estou na frente, eu é que sei, eu é que ensino, eu sou o mestre, eu estou dizendo, é assim. E vocês não estão na mesma cadência, vocês estão atrasados, vocês estão muito, muito aquém disso aí. É isso que Deus está dizendo. Vocês não deram ouvidos à minha voz, vocês não me obedeceram. É uma maneira aberta, direta de Deus tratar o pecado. Isso muitas vezes nos surpreende, né? Muitas vezes surpreende. Mas eu quero chamar a atenção do versículo 6, que diz que eles estavam muito debilitados, não é isso? Versículo 6. E então eles clamaram ao Senhor. Não é isso que diz aí? Quando eles se viram muito debilitados, eles clamaram ao Senhor. Você lembra de Pedro caminhando sobre as águas? Lembra de Pedro caminhando sobre as águas? O que aconteceu? Está lá no Mateus 14, 30, né? Reparando, porém, Mateus 14, 30, projeta aí. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. O que chama a sua atenção aí nesse versículo aí? Mateus 14, 30. O que chama a sua atenção? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou. Os israelitas, quando eles se viram muito debilitados, o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Pedro, quando viu que estava começando a afundar, o que ele fez? Ele gritou. Qual é a lição que a gente tira disso aí? Quando você perceber que você está muito debilitado, se não fez ainda, passe a clamar ao Senhor. Quando você perceber que está começando a afundar, grite. Berre. Há muita gente que fica esperando, há muita gente que fica retardando, ao invés de logo pedir por socorro, ao invés de abrir a boca e socorre-me, Deus, ao invés de clamar àquele que pode estender a mão e pode levantar, né, da profundidade do erro, levantar da profundidade da falha, ele pode levantar da profundidade do desânimo, a pessoa demora a fazer isso. É preciso começar a berrar mais depressa. Eu conheço gente assim, se acomoda até no desânimo, na falta do progresso, e não acorda em relação a Deus para poder clamar, para poder gritar, assim como Pedro fez. Voltando para a história de Gideão, Juízes 6, de 12 a 13. Juízes 6, de 12 a 13, tem que correr. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Deus vira para ele,
o Senhor está com você, é o anjo do Senhor. Aí Gideão, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde é que estão as suas maravilhas? Eu fico imaginando aqui, estou representando o Gideão, né? Onde é que estão as maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou. O Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão confuso, né? Confuso, não bastou o anjo chegar, o Senhor está contigo, homem valente. Ele começa a se queixar, só vê coisa negativa, né? Volta para o passado, Deus já está lá na frente, né? Eu sou contigo, você é valente. E ele, coitadinho de mim, coitadinho do meu povo, etc, etc. É como se Deus estivesse perguntando, onde é que está o Senhor em tudo isso? Né? Cadê o Senhor? Por que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor nos abandonou? Eu acho que o Senhor nos abandonou. Não só me abandonou, só abandonou o povo. Muitas vezes a gente pergunta isso, né? Mas Deus está respondendo. Em Juízes 6,16, olha a resposta do Senhor. Isso tudo aí, versículos 12, 13, etc. Mas olha Deus respondendo a Gideão, no versículo 16, Juízes 6,16. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, e Deus reforça, né? Você não é só um homem valente, não, né? E eu estou com você porque você é um homem valente. E aí Deus vai no versículo 16 e reforça, já que eu estou ao seu lado. Então, para a pergunta de Gideão, né? Onde é que está o Senhor? O Senhor responde, eu estou aqui do seu lado, né? O Senhor nos abandonou. Como se eu estou aqui ao seu lado? Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Você nunca duvide de um homem identificado com uma causa nobre. Você nunca duvide de um homem que, além de identificado com uma causa nobre, ele está arrependido. E você nunca duvide de um homem que, identificado com uma causa nobre, arrependido dos seus pecados, é dotado de poder pelo Criador e pelo seu Pai. Gideão era uma pessoa assim e se tornou uma pessoa assim. Em segundo lugar, o que você tem que fazer? Você está desanimado? Você tem que focalizar no Senhor, certo? Primeiro você reconhece, admite, confessa. Em segundo lugar, você focaliza no Senhor e não nas circunstâncias adversas. Juízes 6, 14 a 16. Olha aí, então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem, livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade? Olha aí, não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, meu Senhor, de novo, olha lá, lenga-lenga, né? A lamúria. Senhor, como vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre, Manassés. Eu sou o menor na casa de meu pai. Aí Deus vem, já disse aqui, versículo 16, reforça, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas. Então, de início, Gideão só enxergava o que era negativo. Ele não focalizava no Senhor, ele focalizava no erro, ele focalizava na derrota, ele focalizava na destruição, ele focalizava naquilo que se perdeu, mas em Deus ele não focalizava. E finalmente ele consegue ouvir a voz do Senhor. Deus repetindo no versículo 16, já que eu estou ao seu lado, eu estou enviando você. Antes era aquele negócio que ele já tinha dito antes, o Senhor nos abandonou, o Senhor não está, onde é que está o Senhor? Minha família é pobre e eu sou o menor, etc. Mas depois ele se converte. Gente, existem 4 pontos para os quais os nossos olhos se dirigem. Para um dos 4. Ou para as circunstâncias, ou para as pessoas, ou para nós mesmos, ou para Deus. Os nossos olhos só conseguem se fixar num desses 4 pontos. Ou nas circunstâncias, ou nas pessoas, ou em nós mesmos, ou em Deus. Quando a gente fixa o olhar nesses 3 primeiros pontos, circunstâncias, ou pessoas, ou nós mesmos, a gente não consegue avançar. Mas quando no meio das dificuldades a gente concentra o olhar em Jesus Cristo, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé.
seguirmos adiante para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas se você olhar para as circunstâncias, você não vai avançar. Se você olhar para as outras pessoas, você não vai avançar. Se você olhar para si mesmo, você não vai avançar. Mas se você olhar para Deus, você vai romper. Amém? Finalmente, Gideão concentrou os olhos no Senhor, né? E aí, gente, mesmo sozinho, inferioridade, sofrendo oposição, o que ele fez? Está aí, Juízes 6, 33 e 34. Leiam aí comigo, Juízes 6, 33 e 34. Olha o que Gideão fez. Em inferioridade, hein? Sofrendo oposição. O que ele fez? Versículo 33. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez o quê? Soar o alarme. Repita aí, soar o alarme. Soar o alarme, ou seja, tocar a trombeta, certo? Convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Gente, se afundando, você deve começar a berrar. Berrar é gritar, né? Pedindo socorro, né? Se muito debilitado, você deve passar a clamar, já com os olhos fixos no Senhor, ou seja, tendo superado essa fase anterior e avançado, e agora, com os olhos fixos no Senhor, o que você tem que fazer? Tem que soar o alarme, você tem que tocar a trombeta. Sabe o que significa soar o alarme, tocar a trombeta? Significa se posicionar, mostrar para os outros de que lado você está. É isso que significa. Eu estou desse lado aqui, e desse lado aqui eu estou dando meu testemunho, desse lado aqui eu estou fazendo alerta, desse lado aqui eu estou tocando a sirene, desse lado aqui eu estou fazendo soar o alarme, certo? Ou seja, eu quero que as pessoas saibam de que lado eu estou. Eu quero que as pessoas me conheçam pelo testemunho que eu dou. E isso a gente precisa fazer. Quando você usa a trombeta, você manifesta o seu lado. Esse é o sentido. E aí você vai entender melhor o sentido, porque eu vou continuar o raciocínio aqui. Você está se identificando com o lado positivo, você está se identificando com o lado poderoso, você está se identificando com foco no Senhor e não nas circunstâncias quando você faz isso. Quando Gideão pegou aquele tubo e meteu o sopro nele, Gideão estava chamando a atenção para ele, chamando a atenção para a posição dele, chamando a atenção para aquilo em que cria, chamando a atenção no sentido das pessoas conhecerem bem a ele, sua vida. Em terceiro lugar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se declarar publicamente, você tem que declarar a sua lealdade de maneira pública. Se em primeiro lugar você tem que reconhecer o erro, em segundo lugar você tem que focalizar no Senhor e não no negativo, em terceiro lugar você tem que declarar a sua lealdade em público. Olha aí os versículos 34 e 35, Juízes 6, 34 e 35. Diz o 34 que ele fez soar o alarme convocando os homens, certo? Tipo assim, se vocês estão comigo, vocês se juntem a mim, né? Versículo 34. E no 35, enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Sabe por que esse pessoal foi se encontrar com ele? Porque Gideão expôs a sua coragem de maneira pública. Gideão não teve medo. Gideão diz: eu sou do meu amado e ele é meu, né? Voltando lá para um outro texto. Gideão se colocou ao lado de Deus, mesmo inferiorizado numericamente, e enfrentando a oposição dos internos, porque havia muita gente dentro de Israel que era contra Gideão. Mas ele expôs a coragem dele de maneira pública. E porque ele fez isso, Deus ajuntou ao redor de Gideão. Deus honrou a coragem pública dele e ajuntou ao redor de Gideão um monte de gente aí, de Aser, de Zebulon, de Naftali, versículo 35, que foi se encontrar com ele.
Quero fazer uma pergunta. Você já deixou bem claro às pessoas ao seu redor de que lado você está? O pessoal da sua casa, sua família, sabe bem mesmo de que lado você está? Qual é a sua posição espiritual dentro de casa? Qual é a sua posição espiritual no meio da sua parentela? Lá no local onde você trabalha, as pessoas sabem de que lado você está? Você já pegou berrante? Você já soltou o grito? Você já fez sua trombeta? Você, hein? É isso, gente, é isso. Olha, quando a gente se posiciona dessa maneira corajosa, outras pessoas começam a se mover também, porque elas são inspiradas, elas são desafiadas, e elas passam a querer estar junto conosco. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Mas é necessário que eu toque o clarim, que você toque o clarim. Muitos entre nós cristãos estão silenciosos demais, calados demais, não se expõem, não se submetem à opinião das pessoas, tem medo da retaliação, tem medo da crítica, tem medo de serem discriminadas e por aí vai. E talvez muita gente à sua volta não saiba direito qual é a sua posição espiritual, talvez não saiba nem que você é cristão, não saiba nem que você segue a Jesus, porque você nunca declarou abertamente, nunca declarou de maneira leal e pública a sua fé. Em quarto lugar, é preciso lembrar que Deus gosta de trabalhar com remanescente. Você já leu Paulo escrevendo aos Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias? E Deus escolheu não somente as coisas loucas do mundo, mas escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Lembre-se que os 12 discípulos de Jesus Cristo eram um remanescente. Eram um remanescente. Porque no início, quantidade de gente que seguia Jesus e era considerada discípulo dele, número enorme. Você já leu lá nos evangelhos que muitos que o seguiam, depois de que Jesus falou umas coisas lá, deixaram de estar com ele? Já leu isso? Eu já. Né? Os 12 eram remanescentes. Deus gosta disso. Por que Deus gosta disso? Não sei. É justamente por isso, né? Por que Jesus não veio em pompa, não veio em realeza, né? Não veio como rei? Não. Veio nascido de uma virgem lá, que ninguém sabia quem era, né? Deitado numa manjedoura, né? Veio como filho de carpinteiro, precisou ser identificado por João Batista, ele, que ninguém sabia quem era. Até quando foi preso, os soldados precisaram de uma indicação, precisaram de uma traição, um beijo, né, é ele. O que diz aqui Juízes 7, 4-11? Olha aí. Então o Senhor disse a Gideão, Juízes 7, 4-11, ainda há povo demais. Tem muita gente. 32 mil pessoas, 32 mil homens. Faça-os descer até as águas e eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, todos que lamberem a água ali, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os, separa. Eu estou provando, separa isso aí. Daqueles que se ajoelharam para beber. Versículo 6, o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. 300. Olha aí. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Versículo 7. Então o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens, não é com 32 mil não, com 300, que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões, as trombetas dos outros, Gideão mandou, vou pular aqui, 9, né? Vou pular o 10 também, vou pular o 11 também. Gente, por que logo 32 mil se ajuntaram assim? Por
porque a maioria estava como que meio eletrizada, né? Para lutar. Surge um líder, até autêntico, vindo da parte de Deus mesmo, certo? Levanta uma bandeira, anuncia uma guerra contra o mal, contra o poder das trevas. O sujeito é direito, consagrado, é escolhido do Senhor, e ele aparece, né? Numa missão celestial, certo? E então o pessoal começa a ouvir, não sei o que, comentário, não sei o que, começa a encher o lugar, começa a encher. Vamos que vamos. Mas nem todos, aliás, a grande maioria não está preparada. Eles estão eletrizados. Sabe como é que é? Eletrizados. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, quando vi Jesus Cristo pela frente, vai pular no cangote dele para abraçar e beijar. Tenho certeza. Ao contrário. Mesmo que em muita alegria e felicidade. Acho que a primeira coisa que qualquer um de nós aqui, chorando de um prazer eterno, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser, cairmos prostrados em adoração perante Ele. Isso é um perigo muito grande, entendeu? E Deus sempre tem os meios de colocar à prova. Deus sempre, quando Ele quer separar a gente mesmo, para fazer uma obra de vanguarda, uma obra de rompimento, Ele vai provar. Não pense você que por ser o primeiro a se apresentar e abraçar a causa, que no fim você vai estar na linha de frente, não. Entendeu? Porque Deus vai fazer você passar por provas, a fim de confirmar se Ele pode contar com você mesmo. Você vê que de 32 mil, 22 mil de cara foram embora para casa, porque eles só estavam empolgados. Só isso. E depois, dos 10 mil que ficaram, sobraram apenas 300, só 300 aí. E aí Gideão está lá, perto do arraial dos midianitas, isso já a ponto de iniciar o combate. Juízes 7, 12 a 14, estou terminando aqui, Juízes 7, 12 a 14. E aí, ele está lá, projeta aí, vou pular para o 13, tá? Versículo 13, joga o 13 aí. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem midianita dos inimigos estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu. Olha o sonho, que o midianita, inimigo de Gideão, inimigo do povo de Israel, teve um pão de cevada, um pãozinho de cevada, veio rolando, bateu na tenda, na armação lá do inimigo, derrubou a tenda. A tenda caiu, virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. E aí Gideão, ouvindo aquilo tudo, reconheceu que Deus realmente, de fato, estava operando e ia operar através de um remanescente de 300 homens e não 32 mil pessoas. Certo? Gente, Juízes 7,15, e o que Gideão fez? Juízes 7,15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho, 7,15, e o seu significado, adorou a Deus. Para aí. Adorou a Deus. Vocês lembram de Jonatas, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. O escudeiro na frente, Jonatas atrás. E Jonatas dizendo assim, isso para lutar contra um exército, não sei quantas pessoas. Um número muito maior do que 2 que eles eram. E o que Jonatas falou? Vamos em frente, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com poucos ou com muitos. E Deus operou um grande livramento em Israel por causa de 2 sujeitos, Jonatas e o escudeiro dele. E para terminar, em primeiro lugar você tem que reconhecer, em segundo lugar você tem que focalizar, em terceiro lugar você tem que declarar, em quarto lugar você tem que lembrar. Em último lugar, o que você tem que fazer? Você tem que não aceitar a glória que pertence só a Deus. É dessa maneira que se sai do desânimo.
Primeiro você reconhece o erro, em segundo lugar você focaliza em Deus e não no negativo, em terceiro lugar você declara, anuncia publicamente a sua lealdade, de que lado você está, em quarto lugar você lembra que Deus gosta de usar remanescente. Eu vou dizer o que é remanescente aí de uma maneira bem mais clara. Em último lugar, quando a glória vier na sua direção, você diga, não, ela não me pertence. O que diz Juízes 8, 22 a 23? Os homens de Israel, versículo 22, disseram a Gideão, domine sobre nós, Juízes 8, 22 a 23, domine sobre nós, tanto você como seu filho, o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Tipo, você é o cara, né? Você tem que ser o nosso líder, né? Porque você nos livrou do poder dos midianitas. Isso é você, não tem nada de Deus aí, não é você. Versículo 23, porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês, o Senhor Deus dominará sobre vocês. Porque as coisas eram muito diferentes a partir de então, certo? Agora eles tinham casa, eles tinham colheita, eles tinham cavalo. Antes, lembra do texto que a gente leu? Não, eles tinham nada, porque os midianitas vinham e roubavam tudo, prosperidade estava de volta. Agora eles tinham tudo, e você é o cara, né? Nós vamos fazer aqui um retrato seu, nós vamos colocar esse retrato nas portas das igrejas, certo? E vai aparecer lá, igreja e tal, e o seu retrato, né? Uma coisa ficar associada à outra, a igreja, tal, e o seu retrato, porque você é o cara. E Gideão diz assim, não, eu não vou dominar sobre vocês, mas o Senhor é que vai dominar sobre vocês. Está aí Juízes 8, 23. Gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? A gente está prostrado, abatido, desanimado, de repente vem uma injeção do Espírito de Deus e a gente entende, né? Cai em si, reconhece o erro. Opa, peraí. Em seguida a gente, não, peraí, tem que parar de ser negativo, eu tenho que ser positivo em fé, né? Eu tenho que ser positivo. Não, peraí, eu estou muito passivo nessa minha fé. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que mostrar para os outros, né, de que lado eu estou. Você faz isso, daqui a pouco você entende que não é só questão de emoção, entusiasmo, né? Oba, não, você entende que tem coisa mais séria, você tem que passar pelas etapas ali, você tem que... né? E daqui a pouco, quando tudo começa a acontecer e Deus mandando as pessoas até você para serem aconselhadas, para receberem uma palavra, etc., então você recusa a honra e a concede a quem tem. A gente precisa lembrar que nós somos espelhos da luz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que nós somos servos que honram o seu Senhor. Não permita, né, quando você estiver por cima, quando você atrair os olhos e a atenção das pessoas, não permita que ninguém transforme você num ídolo. Existem muitas personalidades evangélicas aí ocupando cargos de liderança que foram transformadas em ídolos pelos seguidores dessas igrejas, dessas comunidades aí. Nunca permita que isso aconteça. Dê glória a Deus sem parar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, como Gideão fez. Então, gente, é o seguinte, você está desanimado? É aquela receitinha, né? Não desista, insista, persista. O que mais? Qual a outra palavrinha que eu esqueci? Não pode continuar desse jeito, você tem que reagir. Você que está aqui nesta noite, você que está em casa, não desista, insista, persista, resista, porque o Senhor está com você, o Senhor está do seu lado, certo? Pode ter acontecido coisa ruim, né? Cadê o Edson para me ajudar aqui? Pode ter acontecido coisa ruim lá atrás, e o presente ser resultado, né? Mas, se você percebe a dimensão errada da coisa, comece a clamar a Deus,
percebeu que está afundando, já está meio corpo debaixo da água da aflição, da angústia, grite, berre, socorro, socorro, Senhor, socorro, Senhor. E a partir daí inicia o processo de mudança. Deus quer gente animada, Deus quer gente disposta, Deus quer gente com sorriso, Deus quer gente enfrentando as adversidades da vida. Em tempos de pandemia, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Bem nenhum falta aos que andam na retidão, jamais viu o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Está preocupado com o quê? Com emprego, dinheiro, salário? Ora, se você é justo, se você anda em santidade, o Senhor está do seu lado, E mais do que Ele guardar, mais do que Ele sustentar, Deus vai usar você nesse tempo aí. Ontem eu via um vídeo de gente, membro aqui da igreja, não é gente adulta não, e nem jovem, gente adolescente, que através da internet está evangelizando, lá no TikTok, publicando os videozinhos. Eu vi, eu assisti. Ou seja, está se deixando abater, pô. Não, está aproveitando o tempo, está se identificando, está publicando, está anunciando e está alcançando, pode ter certeza. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos renunciar a toda prostração, desânimo, abatimento. Nós queremos nos levantar em glória, nós queremos levantar em poder, nós queremos levantar em confiança, nós queremos levantar em autoridade, não sem humildade, não sem sermos confrontados pelo Senhor. Quando dizes, em algum ponto aí atrás, vocês não me obedeceram, em algum lugar do passado vocês deixaram de ouvir a minha voz. Então nós queremos assumir isso. Nós queremos focalizar naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor faz, e não nas lamúrias, nos lamentos. Nós queremos declarar, nós queremos tocar o clarim, nós queremos soar a trombeta, nós queremos mostrar para os outros quem nós somos, de que lado nós estamos. Nós queremos lembrar que o Senhor vai nos testar, o Senhor vai nos provar, mas se a gente for aprovado em todas as etapas, que o Senhor vai fazer através das nossas vidas, a gente não tem ideia, a gente não tem dimensão. E a gente quer renunciar a toda a honra que nos for concedida. Só o Senhor é Deus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Nós não estamos chamando aqui à frente por causa da aglomeração, mas embora tenha feito uma oração geral, eu queria agora dedicar uma outra a você em particular, você que está desanimado, vai ver desanimado até na sua experiência com Deus, desanimado na sua ligação espiritual com Jesus, desanimado, ou seja, está faltando energia, está faltando vitalidade, está faltando esperança. Por que está faltando esperança? Por quê? Deve ser porque a paciência, a consolação, a constância e o encorajamento não estão funcionando. Não estão funcionando. Mas por que não estão funcionando? Você tem se alimentado dos retos ensinos? Você tem ido buscar lá na fonte de graça, na fonte de poder? Lembre-se, Jesus Cristo vai chegar e vai perguntar: mas por que você não seguiu a receita? Mas por que você não fez exatamente como eu disse para fazer? É o que vai acontecer. Vamos orar? Você que está aqui, você lá na sua casa, está desanimado, está abatido, está prostrado, hein? Está devagar, está lento. Vamos acelerar isso aí, amém? Vamos acelerar. Levanta dessa cama, hein? Levanta desse sofá. Sei que você está sentado, né? Não é tanto o espírito do que eu disse, né? Mas levanta daí, vamos encarar a vida. Mas essa pandemia, não sei o que, é pandemia, sai para lá, pandemia, essa pandemia vai acabar.
vai acabar, está demorando, mas vai acabar. E aí, vai voltar a ser o que era antes? Não, em nome de Jesus, não vai voltar a ser o que era antes, não. Vai ser uma coisa melhor. Uma coisa melhor. Espiritualmente, ministerialmente, eclesiasticamente, de nós para eles, vai ser coisa melhor. Porque isso não vai ser desperdiçado nem por mim nem por você. Esse tempo aí não passou em branco, não. Mas esse tempo aí adiantou, sim. E eu vou sair dele fortalecido. Eu vou sair dele encorajado. Amém? Senhor, abençoa quem está desanimado. Abençoa quem está fracassado, entre aspas. Abençoa quem não tem força. Abençoa, Deus, em razão de circunstâncias negativas, em razão dos nãos que recebeu. Abençoa, Senhor. Levanta a pessoa agora, em nome de Jesus. Levanta de dentro para fora. Vai lá no coração dessa pessoa. Dá uma injeção de força. Dá uma injeção, Senhor, de poder celestial. Faz a pessoa reagir agora, Senhor, mediante a vontade dela. Ó Deus, que após o abrir dos olhos, quando eu terminar essa oração, não por poder que eu tenha, ó Deus, mas em razão da operação do Senhor, que o ânimo volte, que seja outra disposição. Assim, para a honra e glória do Teu nome, porque o poder te pertence. Deus, levanta o desvalido. Senhor, tira do monturo. Ó Deus, faz a pessoa que está se revirando no lixo, ela poder sair, tomar um banho, ela poder se refrescar, ela poder alcançar um outro nível, um nível que o Senhor tem reservado para todos os nascidos de novo. Seja assim agora e sempre. Amém, amém, amém. Você pode não ser cristão ou membro da igreja, mas um telefone aparecendo aí, se quiser, você entre em contato. Você telefone para a gente, queremos ajudar, queremos ser úteis, queremos contribuir, tá bom? Para você ser uma pessoa feliz. Vão em paz, obrigado por que estão aqui. Domingo que vem, ceia, tá bom? Vamos fazer a ceia do Senhor aqui e nas casas. Deus abençoe a todos. Por favor, vou solicitar, não aglomerem ali no hall de saída, tá bom? Vocês querem conversar? Vão mais para o lado de fora e com afastamento, tá? Obrigado, um abração.